Então, ponto de partida, o excesso de emissão de moeda gera inflação. O Ricardo argumentava que se a quantidade de moeda emitida pelo governo, e que estava acontecendo isso quando ele escreve o livro lá que o Stanley Bru fala, estava acontecendo isso, a quantidade de moeda emitida por um governo, o Banco Central, quando ela excede as necessidades da economia, isso leva a um aumento proporcional nos preços. Então, se o governo tem um descontrole da emissão da moeda, né, o valor da moeda está caindo e os preços estão aumentando, percebe? Essa visão foi especialmente relevante em suas críticas, né, ao papel do papel moeda não conversível em ouro, certo? Então, o que o Stanley Bru começa a explicar nesse capítulo, né? O Banco Central inglês lá começa a emitir moeda demais, certo? Aquilo começa a entrar em descompasso com a própria economia e com as reservas do banco, né? O banco começa a ter preocupação de que ele não vai conseguir mais ser solvente, né? Vamos pular logo para essa questão aqui, né? O que o Ricardo propõe, para ir mais rápido? O Ricardo propõe a importância, logo, de um padrão metálico, uma âncora, um freio para essa questão da emissão da moeda. O Ricardo defendia, então, a adoção de um padrão ouro como forma de garantir a estabilidade monetária. O que ele está chamando aqui de um padrão ouro? Ele está dizendo o seguinte, olha, para controlar essa emissão da moeda, o Banco Central lá na Inglaterra, lá, ele só pode emitir na medida que que isso for lastreável pelas reservas de ouro. Ou seja, as reservas de ouro colocam um freio à emissão monetária. E o que o Stanley Bru fala para a gente, até aqui ficou claro? Também? Sim? Porque isso fecha a ideia primeira. O que o Stanley Bru fala para a gente é que, de fato, né, isso vai ser transformado em lei pelo parlamento inglês e vai se transformar no chamado padrão ouro, certo? Na Inglaterra. Então, foi a base da política monetária, certo? Ou seja, para finalizar essa primeira parte, um dado já bastante importante da biografia do Ricardo como um intelectual, né, um economista, alguém que... Um cientista, sim, um cientista que desenvolvia teorias, escrevia achados, reflexões, propunha, né, como é que funcionavam as coisas a partir das suas leis ali. E aí o Ricardo, eventualmente, tentava influir na política, percebe? Tá? E essa tentativa de influência na política, ela, nesse caso aqui, foi efetiva, tá? Oi, Douglas, diga. Tá me ouvindo, professor? Tô. O senhor consegue explicar de novo esse padrão metálico aqui, por gentileza? Tudo bem. O padrão metálico seria o seguinte, o banco, existe uma dificuldade muito grande de circular ouro no comércio, certo? Nas trocas cotidianas. Então, o que acontecia, na verdade, né? Os bancos ingleses, na verdade, eles tinham reservas em ouro, e esse ouro ele veio de muitos anos de acúmulo, né, no comércio internacional. Os bancos ingleses tinham reservas em ouro, e para que as pessoas não precisassem circular com ouro, nem moeda de ouro, os bancos emitiam notas que seriam equivalente ao papel dinheiro, ou papel na forma de dinheiro, certo? É a forma originária disso, né? O banco emitia esses papéis e as pessoas trocavam, né, no comércio, na vida cotidiana, a partir do uso desses papéis. Acontece que, evidentemente, existe um limite para se fazer essa emissão de papéis, que é qual? Se você emite papel numa quantidade excessiva e as pessoas começam a querer no banco recuperar aquele dinheiro em ouro, o banco vai quebrar, percebe? Né? O banco quebra. E isso pode acontecer com muito mais chance na medida em que o banco está provocando emissão de moeda, né, em um nível muito maior, pipoca, o banco está provocando emissão de moeda em um nível muito maior do que o crescimento da atividade econômica, percebe? Né? O que o Ricardo propõe? Ele fala assim, olha, para controlar isso, então o banco só pode emitir moeda no nível das suas reservas de ouro. Ele tem que considerar a quantidade de reservas de ouro que ele tem para poder estabelecer um nível proporcional de emissão de moedas. Não pode emitir mais dinheiro, não pode emitir mais papel, né, acima do que são as reservas de ouro dos bancos. Esclarece? Então, no caso aí, essa emissão de papel,
não seria alinhada à produção, mas sim às reservas de ouro. É isso? Isso. Agora, de alguma maneira, as reservas de ouro elas estão de acordo com o que é o nível geral da própria economia. Ah, tá, entendi. Obrigado. É o que tem, vamos dizer assim, de reserva metálica, que é... Aí é uma questão complicada essa, mas que, de certa forma, eu posso simplificar da seguinte maneira. Essa reserva metálica ela seria a forma real do valor, né? Uma forma material do valor, uma forma... Ela não está vinculada à vontade de quem emite, né? Ela é restrita pela quantidade material do metal existente e que, em caso de desarranjo econômico, aquela forma do material metálico existente, ela acaba se tornando a referência de valor. Entendi. Obrigado. Tá ok. Gente, então esse foi o primeiro ponto. Esse primeiro ponto, ele é um ponto, vamos dizer assim, é um bônus, tá? Porque o grosso mesmo vem agora, tá? É o mais importante agora da teoria do Ricardo. Embora a gente perceba que essa teoria foi importante o suficiente para que tenha sido criada uma política econômica, né? Em cima dela na Inglaterra e que foi, e vigorou por um século, vai. Né? Olha o Chico aparecendo no cantinho da minha tela aqui, ó. O Chico aqui, ó. Daqui a pouco eu pego eles de novo aqui para o pessoal ver e ter um ataque de fofura. Deixa eu pegar uma água, já que eu fiz uma pausa no meu raciocínio, rapidinho. Pronto. Então, gente, eu poderia ter falado isso bem no começo da explicação, mas eu vou falar agora porque isso aqui vai ter super a ver com o que eu vou expor daqui em diante. Já apareceu, na verdade, mas vai ter super a ver com o que vai aparecer daqui em diante. E mais ainda, eu acho que esse slide aqui, ele ajuda a gente a entender por que é tão difícil o capítulo sobre o David Ricardo. Vocês sentiram dificuldade na leitura do capítulo, sim ou não? Responde aí. Vitor, sim. Luiz também. Gisele também achou difícil, né? E eu pedi para vocês lerem esse capítulo, tentar fazer o esforço de ler esse capítulo, Elizabeth mais ou menos. Eu pedi para vocês fazerem o esforço de ler esse capítulo. A Gisele falou muitos dados, né? Exatamente isso que a Gisele falou. Eu pedi para vocês fazerem o esforço de ler esse capítulo para vocês sentirem um pouco de como é a forma como o Ricardo raciocina. Por quê? Porque o Ricardo ele é um autor que ele está ligado a uma forma, a um método científico, a uma das na época tinha uma briga, talvez vocês estejam estudando exatamente isso em Evolução das Ideias Sociais, depois me digam se sim ou se não, tá? Mas havia dois caminhos opostos, divergentes, né, na filosofia da ciência, pensando sobretudo a teoria do conhecimento. Que caminhos eram esses? Esses dois diferentes caminhos da teoria do conhecimento. O primeiro chamava método dedutivo, e ele está muito relacionado com um filósofo inglês chamado Francis Bacon. E o outro caminho era o método... O primeiro eu falei indutivo. Eu falei indutivo, né? No primeiro, se eu falei errado, eu estou corrigindo, tá? O primeiro era o método indutivo, que tem a ver com Francis Bacon, e o segundo era o método dedutivo, que tem a ver com o René Descartes, francês. Viram isso em Evolução das Ideias Sociais, sim ou não? Fala para mim aí. Dá um sim ou não aí para eu saber. Método indutivo, Francis Bacon. Método dedutivo, René Descartes. O pessoal está falando que não, então vou falar rapidinho disso, tá? Vou falar rapidinho. Isso depende muito de quem dá a disciplina, né? Então é muito uma questão de opção mesmo, né? Eu vou falar rapidinho porque isso aqui é uma coisa importante, tá? Até para entender vários dilemas da economia. Isso aqui é um ponto de partida importante, tá? A ideia de raciocínio ou de método indutivo tem a ver com a gente ir do particular para o geral. A gente parte da observação. Observação é empírico.
O método indutivo, ele parte da observação reiterada de fenômenos, e quando a gente observa padrões de repetição dos fenômenos, a gente caminha no sentido da formulação de leis científicas. Ou seja, o particular são os fenômenos. O geral são as leis científicas que explicam os fenômenos. O método indutivo, ele parte da observação empírica dos fenômenos particulares, e aí observa reiteradamente. E a partir da... Quando o observador ele nota a constituição de padrões de repetição nesses fenômenos particulares, aí ele consegue generalizar e criar uma lei científica. O método dedutivo, ele é o contrário. O método ou a gente pode chamar de hipotético dedutivo. Justamente porque o método hipotético dedutivo, ele parte da formulação de leis gerais, ou seja, hipóteses. Ele parte da formulação lógica e racional de leis gerais que são elaboradas a partir, sobretudo, do raciocínio lógico-matemático, sobretudo de um raciocínio abstrato, sobretudo de um raciocínio que tenta formular essas hipóteses a partir de construções puramente lógicas. A partir dessas formulações é que a gente vai perceber na realidade se essa teoria funciona ou não. Na verdade, assim, a princípio, o método dedutivo, ele nem se propunha mesmo a testagem. Tá? O método dedutivo, ele entendia que a razão é uma faculdade inata do cérebro humano, do espírito humano, e que a razão é a forma mais imediata da gente chegar na verdade, né? Ou seja, o método dedutivo, ele não considerava a importância da observação, ele achava que a observação confunde. O método indutivo, o contrário, ele acha que é justamente a observação que te permite encontrar leis gerais. Essa introdução que eu fiz a essa temática que é um tanto complexa, fez sentido? Sim ou não? Beleza. Por que eu estou falando sobre isso numa aula sobre o Ricardo? Pelo seguinte, gente. O Ricardo, ele é, por excelência, um pensador que segue claramente o método hipotético dedutivo. E é por isso que eu perguntei no começo dessa minha fala agora se vocês tinham sentido dificuldade de ler o texto. E acho que foi a Gisele que falou, poxa, tivemos, e foi justamente porque o texto é muito cheio de dados, eu não consegui entender as tabelas. É aí que tá. O Ricardo é um cara que, se a gente consegue sacar, se a gente consegue pegar o caminho do raciocínio dele, aí as conclusões, elas ficam claras. É resultado, inclusive, de dedução. Né? Agora, para pegar o caminho das ideias dele, não é fácil, tá? Não é fácil. Então, às vezes, a gente tem que tentar a ajuda de alguns gráficos, usar os números, tentar exemplificar aonde o Ricardo está tentando chegar com essas ideias que ele propõe, certo? Então, pegando uma frase aqui do próprio livro... Gente, eu vou dar um mau exemplo, tá? Eu estou na minha casa, a fumaça não chega aí em vocês, tá? Eu me sinto mais tranquilo para dar aula. Então, o Ricardo, segundo Stanley Bru, tá? Ele foi um exemplo excepcional de um pensador dedutivo,
Ele começou com premissas básicas, isso é muito típico do pensamento dedutivo. Você começa do mais simples, do mais básico, das coisas que você pode ter o maior nível de certeza, inclusive matemática, sobre elas. Então, desculpa aqui, né? Então, ele utilizou a lógica, o raciocínio lógico, para deduzir as generalizações, né? Então, o raciocínio hipotético dedutivo, ele parte do mais simples para ir derivando as suas deduções lógicas, e a partir dessas deduções lógicas vai construindo o edifício de conhecimento, tá? O Ricardo chamou suas amplas leis econômicas de generalizações. Assim, esse método dedutivo, ele tinha como objetivo, ele almejava produzir generalizações de explicação. O que são generalizações, gente? Uma explicação generalizadora é aquela que quer ser universal, percebe? É aquela que quer ser válida para qualquer tempo, para qualquer espaço, ela quer ser universalmente válida, ela quer ser objetivamente válida, percebe? Percebe uma coisa, o Ricardo é um cara que então tinha lado político, né? Ele nunca negou isso, só que ele tentava constituir um conhecimento que era objetivo, percebe? E isso é uma constante na escola clássica de economia. Marquem isso que eu acabei de falar, que quando a gente chegar nos neoclássicos, eu vou voltar nesse assunto, tá? Ou seja, eles não eram neutros, mas eram objetivos, os pensadores clássicos, certo? Não eram neutros no sentido político, mas eram objetivos no sentido que buscavam generalizações, né? Buscavam produzir um pensamento que fosse universalizante, tá? E ele considerava, né, as suas generalizações, o Ricardo, tão válidas quanto as leis da física nas ciências naturais, hein? Gente, isso é um dado importante para entender a escola clássica de economia, tá? Na verdade, é um dado importante para entender a economia como um todo. Uma parte significativa, né, dessa característica da ciência econômica, de ser uma ciência que é baseada na formulação de modelos, de fundamentação lógico-matemática, e que entende que esses modelos são uma abordagem neutra, hoje em dia neutra, eles tentam falar dessa maneira, que tenta ser neutra da realidade, né, ou uma abordagem mais objetiva da realidade, para não ser injusto, né? Então, essa característica da ciência econômica, modelística, né, de raciocínio lógico-matemático, ela deve muito, tá, à herança, ao legado do Ricardo, tá bom? E veja que essa característica de tentar ser uma ciência de pensamento lógico-matemático, ela tem a intenção de estar mais próxima das ciências da natureza, certo? Tá? E, sobretudo, aquela que é o modelo de ciência da natureza, a física. Percebe? Isso é uma coisa, eu chamaria de vício, tá? Da qual a ciência econômica nunca conseguiu se livrar. Reflitam para o resto da sua vida, tá? Não estou dizendo que não tem que ter matemática, óbvio que tem que ter. Se está falando de economia, tem que ter número, óbvio, tá? Mas a questão é, você chega, na verdade, só porque você está conversando por meio de números, não sei, só porque você está conversando por meio de modelos hipotético-dedutivos, tem que pensar. Mas aí eu não vou dar resposta para nada. O Ricardo, embora estivesse muito bem informado sobre os fatos que envolviam os negócios, a economia, né, por meio da sua experiência pessoal, afinal de contas, a gente já colocou na biografia dele, ele foi um especulador, ficou rico, mesmo tendo saído de casa, certo? De casa rica, né? O Ricardo utilizou o método indutivo de raciocínio, ou seja, ele não reuniu dados históricos, mesmo ele sendo um cara que tinha tanta experiência no meio, ele não partiu da reunião de dados históricos ou experimentais, ele tinha muito acesso a relatórios, estatística, números.
Mas nem por isso ele partiu da parte para o todo, do particular para o geral, dos fatos para as teorias. Então, ao contrário, o Ricardo ele partiu do geral para o particular, como a gente já tentou insistir aqui. Outra coisa importante para a gente começar a falar do livro mesmo. O objeto de estudo da economia. Isso aqui é uma coisa bastante distintiva sobre o Ricardo, tá? O Ricardo, ele propôs uma... Vamos lá. O Ricardo já propôs uma coisa que não é muito comum se fazer entre os economistas. Quer dizer o seguinte, olha, o que a economia estuda, tá? Isso é uma crítica que eu estou fazendo. Os economistas, muitas vezes, fogem desse assunto, tá? Já falei para vocês, inclusive. Deixa eu ver se tem um microfone ligado aqui dando interferência, porque eu estou escutando no meu foninho aqui. Talvez a interferência seja do meu computador mesmo. Tá, vou fingir que eu não estou ouvindo interferência. Uma coisa que eu já falei para vocês, certo? Quando a gente pega a introdução à economia, a definição do que a economia faz, qual é o objeto de estudo da economia, ela é dada muito rapidamente e a gente meio que não discute ela, que é qual? O objeto de estudo da economia são os recursos escassos, né, de acordo com, vamos dizer, a gestão dos recursos escassos, isto é, limitados, certo? Né? Os bens não têm a vontade, as coisas existem num número contado, né, independente de ser muito ou pouco, mas os recursos são escassos, e esses recursos escassos são os cenários nos quais as decisões econômicas acontecem, e que as decisões econômicas são sempre movidas pelo indivíduo maximizador, certo? A pessoa busca maior benefício com o menor dispêndio, nesse cenário de recursos escassos. É assim que o agente de mercado age. Muito bem, essa definição, que não sei se é uma definição que a gente aprende em Introdução à Economia, o Ricardo fala uma outra coisa. É outra definição, muito diferente. Só para deixar claro, isso que eu acabei de falar, que é a definição que a gente aprende lá em Introdução à Economia, no que tem em todos os manuais de economia praticamente, né, é uma definição de inspiração neoclássica, que a gente não chegou nos neoclássicos ainda, não vou adiantar, certo? Mas é uma definição de inspiração neoclássica. Isso que eu acabei de falar, o indivíduo maximizador no cenário de recursos escassos, anotou? Se não anotou, anota. Essa definição é uma definição de matriz neoclássica. O Ricardo, que é anterior, pensava diferente. Ele falava outro negócio. O que ele falava? O que era o objeto de estudo da economia? Eu acho interessante essa ideia, hein? Para o Ricardo, o que era o objeto de estudo da economia? O Ricardo via a economia como uma ciência da distribuição da riqueza. Né? Que riqueza? A riqueza gerada pela produção. Agora, essa palavra aqui é central. Para o Ricardo, a economia era uma ciência da distribuição da riqueza gerada pela produção. O que quer dizer isso? Para ele, o foco principal da economia não era tanto a criação da riqueza, mas sim como essa riqueza seria distribuída entre as três grandes classes sociais: trabalhadores, proprietários de terra e capitalistas. Veja que essa divisão das classes pelas quais a renda se distribui, essa divisão ele pega do Adam Smith, certo? Como várias coisas que o Ricardo faz. Ele pega do Adam Smith, certo? O produto se distribui entre trabalhadores que ganham salário, proprietários que ganham renda e capitalistas que oferem o lucro. Lembra disso? Lembra disso, do Adam Smith? Pois bem, essa mesma ideia ela é replicada pelo Ricardo, só que o Ricardo ele vai um pouquinho além. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que entender qual parte vai para cada uma dessas três classes, por que o produto é distribuído em proporções distintas entre essas três classes, isto é o objeto final de entendimento da economia. Perceba que, portanto, ele está partindo de um raciocínio hipotético dedutivo, super rigoroso, mas para poder dizer como funciona a distribuição do produto na sociedade. E é por isso que a gente chamava a economia de economia política. Percebe? Porque ela não estava interessada somente em entender como se opera no mercado, ela está interessada em entender como o mercado opera a sociedade.
Isso já era presente no Adam Smith. No Ricardo, apesar de ser um pensador super rigoroso, hipotético dedutivo, ele usa esse rigor e essa metodologia para poder explicar isso. Sim? Como a riqueza é distribuída entre as 3 classes primordiais da sociedade vigente. Vocês vão ver que isso aqui é super importante para aquilo que a gente vai falar. A distribuição dos recursos e da renda dependia de fatores como a produtividade do trabalho, as leis do mercado e as condições de oferta e demanda. É o que nós vamos especificar daqui a pouco. Então, a economia deveria explicar como os diferentes fatores de produção, terra, capital e trabalho, como eles interagiam para determinar a renda nacional e como essa renda era dividida entre as classes sociais. Sim? Pronto. Vamos, enfim, ao Princípios, o livro do Ricardo. Deixa eu falar rapidinho. A ordem da minha apresentação, ela está diferente da ordem que o Stanley Bru apresenta, tá? Eu vi para preparar essa aula, eu fui ver um vídeo de um professor lá do Rio Grande do Sul, não esqueci o nome dele agora, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui, está aberta essa aba ainda. Eu fui assistir o vídeo do professor do Rio Grande do Sul, porque eu falei assim, pô, eu vou dar uma melhorada no meu entendimento sobre... Achei aqui, ó. Robert, eu vou colocar aqui o nome dele nos comentários, se vocês quiserem entrar no canal dele, o canal dele é bem interessante, tá? É um canal que é interessante, hein, cara? Tá? Muito material bacana sobre história do pensamento econômico no canal desse colega aqui. Deixa eu colocar... Eu admiro muito o pessoal que tem essa capacidade de falar assim, pô, vou gravar uns vídeos aí, entendeu? Coloquei o nome dele aí pra vocês verem, tá? Gosto muito desse pessoal que fala assim, pô, tem iniciativa de gravar vídeos, botar na internet, né? Durante a pandemia, muita gente fez isso, né? Porque tinha muitos que a gente tá fazendo agora, né? De aula à distância, tá? E aí esse professor aí, o Robert Ávila, tá? Ele foi ver a aula dele sobre o Ricardo e a ordem da apresentação dele faz muito mais sentido do que a ordem que está no livro do Stanley Bru. Por isso eu vou seguir essa ordem, tá? Mas os assuntos são os mesmos. Então vamos lá. Primeiro, ponto de partida. O Ricardo praticamente identificado com isso, tá? Você falou no Ricardo, falou nisso aqui. A teoria do valor-trabalho. Basicamente, o que o Ricardo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, o valor de uma mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho necessário para a sua produção. Esse trabalho, gente, é medido em tempo. Tempo de trabalho. O quanto tempo leva para você fazer uma coisa. Veja que essa teoria vai ser completamente diferente da teoria que vai ser vigente depois, dos neoclássicos. Spoiler. Inclusive para o trabalho de vocês, hein? Inclusive para o ensaio de vocês, tá? O ensaio de vocês precisa estar atento a isso. Essa aula de hoje é fundamental para o ensaio de vocês, hein? Essa ideia do Ricardo, ela vai ser bastante recusada, bastante rejeitada pela escola neoclássica de economia. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos entender qual é a teoria dele, certo? O que vai ser essa teoria que os neoclássicos não gostam? E por que eles não gostam? Tem isso. Vamos entender que teoria é essa. Então, uma coisa que é bastante fora do que a gente está acostumado a ouvir é a quantidade de trabalho medido em tempo que determina o valor das mercadorias, certo? Como ele resolve essa questão que já deve estar trazendo dúvidas na cabeça de vocês, tá? Então ele vai dizer o seguinte, o valor de um bem é diretamente proporcional ao trabalho necessário para a sua fabricação, seja de trabalho direto ou trabalho acumulado. Isso aqui já é uma questão que pode resolver algumas das dúvidas que já está aparecendo na sua cabeça. O que é o trabalho imediato e o que é o trabalho passado? Muito bem, quando a gente diz que a quantidade de trabalho que determina a produção desse telefone celular, a gente não está falando somente do material, do trabalho que pagou a linha de montagem deste telefone celular. Não é só quem
trabalhou na criação, na produção, na montagem, na fabricação dele. Por quê? Porque tem essa tela de cristal, acho que é cristal líquido, tem os componentes feitos de minérios, tem a pesquisa e desenvolvimento, né? Desse que levou à produção desse equipamento. Então, assim, e conta com isso tudo o seguinte: o minério que usa para fazer o chip do celular, ele foi tirado de uma mina lá em algum lugar, aí teve que vir um caminhão levar esse minério para algum lugar que processou esse minério, e daí o minério foi para a fábrica de chip, lá na fábrica de chip juntou com outros componentes, então teve o caminhão, a gasolina do caminhão, o minério que tirou, a máquina que tirou o minério, e sacou onde a gente quer chegar? E para o Ricardo, obviamente, tudo isso é trabalho. Sim? Eu acho que aqui já tira pelo menos uma parte do grande incômodo inicial que essa teoria pode causar, certo? É a quantidade de trabalho, certo? Que determina o valor das mercadorias. Veja que eu não estou falando em preço ainda, tá? Estou falando em valor. O valor é o quanto de uma mercadoria é trocável por outra, percebe? Né? Isso que é o valor. Né? O valor, portanto, é o valor relativo das mercadorias, ou ainda o preço relativo das mercadorias. O quanto de gasolina precisa, né, para ser equivalente a uma determinada quantidade de grãos de arroz, de feijão, percebe? Né? Ou seja, o quanto de gasolina você consegue comprar quando você não gasta comprando feijão. É isso que é o preço relativo, o valor das mercadorias, percebe? E é atrás disso que o Ricardo está. Ele está atrás, portanto, como que nem nas leis da física, ele está atrás da substância do valor, percebe? E é essa a razão dessa teoria. Ele está atrás daquilo que seria a substância do valor. E para ele, a substância do valor, repito, é o trabalho, seja o trabalho presente ou o trabalho passado. Esse primeiro ponto, trabalho presente, trabalho passado, o Ricardo já está avançando em relação à teoria do Adam Smith, certo? Lembra que o Adam Smith falou que o valor, ele, a princípio, era determinado pela quantidade de trabalho, né? Aí ele dá o exemplo do castor e do outro bicho lá, que eu não sei qual. Ele diz, olha, se o castor dá um dia de trabalho para você pegar e o outro bicho demora meio dia, né? Ou demora 2 dias para pegar o outro bicho, quer dizer, o castor demora 1 dia e o outro bicho maior demora mais tempo, você demora 2 dias para pegar, então um bicho grande vai valer 2 castores. Basicamente isso que o Ricardo está falando, só que o Ricardo vai muito além. Porque o Smith fez o quê? O Smith falou, quando ele estabelece essa ideia de que o trabalho é a fonte do valor, o Smith não consegue, na verdade, exatamente avançar nessa teoria do modo como o Ricardo, por exemplo, eu já demonstrei, já avançou, na medida que ele coloca a ideia de trabalho presente e trabalho passado. E que as duas coisas são trabalho. Que o valor do celular não é só o trabalho de fabricação do celular em si, mas de toda a cadeia produtiva de insumos, matérias-primas e máquinas, transporte, que concorreu para que esse celular existisse. Então, tem alguma coisinha da gasolina do caminhão que tirou o minério da mina para fazer celular aqui nesse celular. É isso que o Ricardo está falando, percebe? Nesse sentido, ele já está se propondo a corrigir o pensamento do Adam Smith e dizer, olha, porque vamos lembrar também então que o Adam Smith ele acaba desistindo da ideia de teoria do valor-trabalho, ele diz que ela só é mais válida nas sociedades mais primitivas e que nas sociedades com maior desenvolvimento tecnológico, o que determinava para o Smith, o que determinava o valor das mercadorias era no final o quê? Os custos de produção, ou seja, o quanto é a remuneração de salários, o quanto é a remuneração de lucros e o quanto é a remuneração de rendas necessárias para produzir. Lembrou disso? Lembrou disso? Pois bem, essa teoria do Ricardo, ela está vindo conversar, dialogar justamente com essa lacuna que ficou aberta para o Adam Smith, no pensamento do Adam Smith. O Ricardo vai tentar buscar uma teoria que responda de uma vez por todas a questão de o que é o valor.
de onde vem o valor, como o valor é determinado. E ele faz isso dessa maneira, que hoje em dia já não é mais a moda, mas essa maneira do Ricardo pensar, por exemplo, ela vai ser extremamente influente no pensamento, por exemplo, do Karl Marx. E, dando um outro spoiler aqui, o Marx vai ser um pensador que vai levar ao último estágio de sofisticação essa teoria do valor-trabalho. Eu não vou dizer qual é o erro do Ricardo aqui ainda, mas tem um erro do Ricardo aqui nessa teoria. Nessa ideia de que o valor é diretamente proporcional ao trabalho necessário para a fabricação das mercadorias. Existe um erro aqui nessa teoria do Ricardo, que eu não vou dizer hoje qual é, a gente só vai saber que erro é esse quando a gente chegar no Marx, tá? Então, fica curioso. Fique curiosa. É bom isso, né? Talvez desperte sua curiosidade para as próximas aulas. Então tá. Tempo de trabalho presente mais tempo de trabalho passado é o que determina, em última instância, o valor das mercadorias. Exemplo, se produzir uma cadeira exige 5 horas de trabalho, enquanto uma mesa exige 10 horas, então a mesa terá aproximadamente o dobro do valor da cadeira. Tá. Só que o valor de uma mercadoria, como eu já disse, incorpora trabalho passado, investido em recursos como máquinas, ferramentas, matérias-primas, tanto quanto o trabalho presente, trabalho direto no processo produtivo. Ou seja, o trabalho de vários períodos de produção se soma no valor total da mercadoria. Se isso aqui ficou claro, antes de eu prosseguir, deixa eu falar uma coisa. O Ricardo achava que essa teoria ela não tinha exceção? Não. Para o Ricardo, essa teoria era uma teoria, na verdade, que era a mais generalizadora possível, mas ela tinha exceções. E se vocês leram o capítulo do Stanley Bru, o Stanley Bru começa falando exatamente disso, tá? Que o Ricardo, ele começa logo diferenciando as mercadorias que são irreprodutíveis. O que são mercadorias irreprodutíveis? Por exemplo, um quadro original da Mona Lisa, meu amigo, só tem um, percebe? Então, se a pessoa vai vender um quadro original da Mona Lisa, ela coloca o preço que ela quiser. Quer dizer, tudo vai ser uma questão de oferta e demanda somente, percebe? Num quadro da Mona Lisa, tudo vai estar restrito ao quanto as pessoas estão dispostas a pagar e o quanto a pessoa que é proprietária daquilo está disposta a receber, ou ela prefere nem receber, prefere continuar com aquele objeto, esperando ele valorizar mais, percebe? Sacou? Então, assim, bens que são extremamente limitados, quadros e obras de arte, vinhos raros, né? Esse tipo de mercadoria, o Ricardo, ele admite que isto não é explicado pela teoria do valor-trabalho. Então, a Mona Lisa, o valor de mercado dela não tem nada a ver com o trabalho que deu para fazer a Mona Lisa, tem a ver com pura especulação em cima do valor da mercadoria. Só que as mercadorias que podem ser reproduzidas de acordo com a vontade das sociedades, essas são explicadas pela lei do trabalho. E aqui entra um ponto-chave do raciocínio do Ricardo, tá, gente? Veja, eu sei que a teoria do valor-trabalho causa um incômodo enorme nas pessoas, porque a gente só é acostumado a pensar em termos de oferta e demanda. Mas veja se o cara tem razão ou não no que ele está falando. Se a gente parte do princípio que produzir uma coisa é ilimitada a possibilidade, então o que vai determinar se aquela coisa vale mais ou menos do que outra coisa que também é produzida de forma ilimitada é o quanto trabalho dá para fazer uma coisa ou outra. Porque, afinal de contas, as duas são, o pressuposto é de que elas são ilimitadas. Eu sei que a ideia de que uma coisa é ilimitada, hoje em dia, é uma ideia complicada. Agora, percebam que o Ricardo estava vivendo o auge da Revolução Industrial. E a Revolução Industrial estava colocando essa questão para a humanidade, percebe? Vamos contextualizar historicamente o pensamento dele, essa teoria, que eu sei que é incômoda. Vamos contextualizar historicamente. Ele estava vivendo o auge da Revolução Industrial. No auge da Revolução Industrial, o que é que importava? O nível de produtividade que as nações alcançam na medida que elas implementam tecnologias industriais.
E as tecnologias industriais, na medida que elas são implantadas, elas provocam um ganho de produtividade por escala, ou seja, você produz muito mais por um valor muito mais baixo e você consegue ganhar muito mais do que consegue produzir pouco por um valor muito alto, percebe? Isso estava na crista da onda. Isso era o que havia de... Era a fronteira do conhecimento humano. Era o que havia de mais avançado em termos de, pelo menos, de aplicação econômica do conhecimento humano, né? Ou seja, de produção material das condições de vida, certo? O que estava em jogo na condição material das condições da produção de vida era isso. Se você tem tecnologia, você produz quando você quiser. E é aí que o pensamento do Ricardo entra, é aí que o pensamento do Ricardo vai fazer sentido. Embora, como eu já disse, o Marx vai melhorar. É minha opinião, né? Mas eu acho que isso aqui é um ponto de partida interessante. Espera aí. E a justificativa é essa que eu acabei de falar, certo? Ele estava pensando numa sociedade na qual havia perspectiva de aumento da produtividade, não se conhecia os limites disso, né? Limites ambientais, que a gente hoje em dia sabe que existem, não se conhecia os limites. Sendo assim, recuperando o último slide antes desse, a quantidade de trabalho presente e passado é o que determina o valor das mercadorias, certo? Ou seja, em que proporção elas são trocáveis entre si? Isso é o valor, certo? Em que proporção as mercadorias são trocáveis entre si? Ou seja, o quanto de uma mercadoria equivale, é igual ao tanto de outra. Isso que é valor. Valor é a mesma coisa que igual, certo? Tá? Percebe que o Ricardo também está falando, igual o Smith, ele está concordando com o Smith, que o valor de uso não determina o valor de troca. Ou seja, uma mercadoria pode ser super útil e ter um valor de troca baixo. E uma mercadoria pode ser não muito útil e ter um valor de troca alto. É o tal do paradoxo da água e do diamante, né? Eu acho que eu não cheguei a falar sobre isso na aula do Smith, mas o Smith fala isso, tá? E o Ricardo está partindo desse princípio. Só que levando adiante, certo? Qual o princípio? A água é muito útil, mas havia uma abundância de água e praticamente era entendida como um recurso ilimitado. Vejam, ingleses, pensando lá da perspectiva deles, certo? Nesse sentido, né, o valor de uso altamente útil, altamente necessário da água, não determinava seu valor de troca, que era praticamente acesso gratuito. Por outro lado, diamante, né, que não tinha assim, uma utilidade central para a vida das pessoas, né, tinha um valor de troca muito alto, certo? Dada a sua raridade, a dificuldade, e sobretudo aqui na teoria do Ricardo, a dificuldade de sua obtenção, ou seja, o trabalho que dá para obter esse diamante. Percebe? É nessa linha que o pensamento do Ricardo está indo, e vocês vão ver que isso aqui é a base para ele formular toda a teoria da distribuição que ele vai formular depois. Eu já expliquei o que é a teoria da distribuição, certo? Detalhamento. Isso aqui está no livro do Stanley Bru em 3 tópicos. Eu, na aula passada, fiz uma pergunta para cada um desses tópicos. Aí eu coloquei tudo no slide aqui agora, que é para simplificar, tá? O Ricardo, ele reconhece que, em muitas situações, os preços de mercado, eles podem desviar do valor trabalho. Então, para quem está incomodado com a teoria, tem um outro ponto agora complementar aqui, tá? Que eu sei que não resolve, mas tem um outro ponto complementar aqui da teoria, que é o seguinte: ele reconhece que os preços de mercado nem sempre estão proporcionais ao que seria a quantidade de trabalho necessário para produzir uma mercadoria. O que é que ele leva em consideração, então, para explicar os desvios de preço? Sim? O que ele leva em consideração para explicar o desvio de preço? Alguns fatores, tá? O primeiro deles são as diferentes composições de capital. Lembra que a gente falou em trabalho passado e trabalho presente, certo? Trabalho materializado e trabalho vivo. Existe, claro, uma proporção de emprego de cada uma dessas duas formas de trabalho, dependendo do setor da economia que a gente está falando. Vamos lá. Se a gente está falando do setor de... Pega a informática hoje, tá? O setor de informática. Você tem uma quantidade grande de
Tecnologia, máquinas, recursos de trabalho passado, de trabalho acumulado, ou seja, de capital fixo, certo? Ou ainda melhor, de capital constante. Tecnologia, máquinas, etc. Outros setores da economia, eles têm um emprego muito mais intensivo de trabalho. Por exemplo, o setor... É claro que tem agricultura, é um negócio muito complexo, mas eu vou dar esse exemplo para ficar claro. Pega uma agricultura que seja uma agricultura não muito baseada em maquinário, certo? Uma agricultura mais baseada no trabalho manual. Então, você tem uma quantidade, uma intensividade maior do emprego de trabalho, vivo, presente. Nesse caso, você tem uma diferença do preço das mercadorias no mercado e uma desproporção entre a quantidade de trabalho existente, né, e o preço final dessas mercadorias no mercado. Por quê? Porque aqueles setores que são mais intensivos em tecnologia, eles tendem a ter produtos que são fabricados com menos facilidade, levam mais tempo para ser fabricados, porque precisa pagar a tecnologia, pagar os insumos, né? Ter a pesquisa, o desenvolvimento, percebe? Tem uma imobilização de capital muito grande e demora. E aí os produtos estão disponíveis, né, numa quantidade onde você tem uma oferta relativamente pequena a princípio. O que acontece? Eles vão ter um preço mais alto. Percebe? Os produtos que são fabricados com mais facilidade, os agrícolas, que são técnicas já conhecidas, né? E que a produção é rápida, né? E são muito intensivos, por outro lado, em trabalho, certo? Né? Você tem uma oferta grande e tal, e, portanto, uma possibilidade maior desse preço estar mais baixo, percebe? Ou seja, a composição do capital, ela está alterando o que é o preço que esse produto aparece no final no mercado, tá? Então, esse é o primeiro ponto importante. A relação entre capital e trabalho na composição orgânica, né, de valor das mercadorias. Ficou clara essa parte? Beleza, então esse é o primeiro adendo à teoria de valor do Ricardo. Um segundo adendo à teoria de valor do Ricardo é que ele entende, e aqui ele está acompanhando o Adam Smith, certo? Ele está acompanhando o Adam Smith. Ele entende que no longo prazo o capital tende a se mover para os setores mais rentáveis, fazendo com que os preços de mercado se ajustem para garantir uma taxa de lucro uniforme aos setores. O que significa isso? Significa que, dependendo do setor que você está falando, a taxa de lucro pode ser maior ou a taxa de lucro pode ser menor. Como eu acabei de colocar aqui, a taxa de lucro nos setores de alta composição orgânica tende a ser maior. A taxa de lucro nos setores de menor composição orgânica tende a ser, a princípio, no curto prazo, menor. Só que o que o Ricardo está dizendo que acontece no longo prazo? O capital, ele corre atrás do lucro, da taxa de lucro. Essa é o incentivo do investimento de capital. O que leva a pessoa que tem dinheiro a colocar dinheiro numa atividade econômica? É a possibilidade dele ter uma taxa de lucro maior ou menor. Se ele tiver uma taxa de lucro maior, ele vai botar dinheiro. Se ele não tem uma taxa de lucro interessante, ele vai procurar onde tem uma taxa de lucro interessante. Isso significa que os capitais se movem daqueles setores com maior taxa de lucro, né? Perdão, o contrário, desculpa. Os capitais se movem dos setores com menor taxa de lucro para aqueles setores com maior taxa de lucro. Ó, tem pouca taxa de lucro aqui, onde a gente vai? Onde a taxa de lucro é maior. Vou deixar de investir aqui, vou investir nesse outro porque a taxa de lucro é maior. O capital migra. O que é que vai acontecer?
a taxa de lucro desse setor, que era mais baixa, ela tem a tendência de subir. Por quê? Porque o capital saiu daqui, percebe? E tem menos competitividade, tem menos concorrência. O capital saiu, tem menos concorrência. Taxa de lucro baixa, capital migra para os setores de taxa de lucro mais alta, tem menos concorrência nos setores de taxa de lucro anteriormente mais baixa. O que acontece? A tendência dessa taxa de lucro é subir. Nos setores de taxa de lucro mais alta, a taxa de lucro era mais alta, ela foi atrativa. Os capitais migraram para esse setor, investiram nele. O que acontece agora nesse setor? Mais competitividade. A taxa de lucro tende a baixar. O que está tendendo a acontecer? Uma equalização da taxa de lucro nos diferentes setores. Sim? Tá? E os preços das mercadorias, eles se ajustam, né, a esse movimento de migração dos capitais entre setores. Parêntese. Gente, a realidade é muito mais complicada que isso, lógico, tá? Você não consegue tirar capital de um setor onde você colocou um dinheirão. Agronegócio, tá? Vamos pensar num setor que aparentemente tem uma composição orgânica baixa. E tem, né? Agronegócio. Mas aí você tirou o dinheiro desse setor para investir em petróleo, entendeu? Em inteligência artificial. Não, não é assim que funciona. Uma, porque a inteligência artificial é altamente monopolizado o setor, né? Altamente monopolizado. Você não vai competir com a OpenAI, que consegue competir com a OpenAI são os chineses do DeepSeek, certo? Né? Mas por quê? Porque eles têm um Estado por trás, que ajuda eles a concorrerem. Não é fácil você tirar dinheiro de um setor e passar para o outro, porque envolve uma série de complicações. Porém, do ponto de vista hipotético, dedutivo, que eu já expliquei o que é, né? Qual é a ideia? É que a mobilidade dos capitais, ela permite uma equalização da taxa de lucro entre os diferentes setores. E por último, né, outra coisa que a gente já falou disso bastante quando a gente falou do Smith, certo? Outra coisa que altera a relação entre preços e valores, né, são os ciclos de mercado, oferta e demanda. No curto prazo, os preços podem desviar devido a variações de oferta e demanda, tá? Isso aqui eu acho que eu não preciso falar porque a gente já falou do Smith, né? A ideia de preço de mercado versus a ideia de preço natural, né? Tá? Só para exemplificar essa coisa que eu falei aqui, que pode acabar sendo um pouco confusa, temos essa tabelinha aqui, certo? Aqui a gente tem 3 períodos, tá? 1, 2 e 3. E aqui 2 setores. Um setor sapatos, que é mais intensivo em trabalho, tudo bem? O setor sapatos, ele usa mais trabalho do que capital fixo, enquanto o setor de produção de máquinas é o contrário, ele é mais intensivo em capital fixo e menos intensivo em trabalho direto, beleza? E aí você tem aqui o custo total, que de propósito a gente colocou o custo total aqui sempre 100. Percebe então que o custo total, a gente colocou um custo total igual para os 2 setores, certo? Só trocando aqui as proporções. Para dizer o quê? Porque aí a gente vai ter um preço de mercado. Veja, o custo total é o quê? É o capital fixo mais o capital direto, certo? E o preço de mercado? O preço de mercado é como esse custo total, acrescido de um lucro, né, ele aparece no mercado, certo? Quer dizer, o lucro no final, na verdade, é aquilo que vai sobrar, porque assim, o produto ele chega no mercado, e chega no mercado, né, por quanto você consegue vender ele. Por questões que a gente já acabou de colocar, os sapatos, como é mais fácil de fazer, como a oferta de sapatos é mais fácil de ser abundante, o preço de mercado dele ele está pouco acima do custo total, ele está só 10, que seria o lucro, certo? Acima do custo, né? Já o setor de máquinas, ele vai ter um preço de mercado dessa produção que eu consegui. Quando eu investi 100, eu consegui obter de volta 120 no mercado, percebe? Eu investi 100 em máquinas e obtive 120. Por quê? Porque aqui eu tenho uma possibilidade maior de ter um retorno, porque justamente eu tenho uma composição orgânica
maior, mais tecnologia e preciso, né? Quer dizer, eu tenho menos disponibilidade de ofertar esse produto no mercado, porque é um produto que demora mais para fazer, mais tempo para fazer, e aí eu vou ter um preço de mercado aqui maior. O que significa que o lucro dos sapatos nesse período 1 é 10 e o lucro das máquinas nesse período 1 é 20, certo? E a taxa de lucro? Como é que fica? A taxa de lucro, então, é uma porcentagem desse lucro, sim, em cima do custo total, certo? Aqui a taxa de lucro vai ser de 10%. E no setor de máquinas, a taxa de lucro vai ser de 20%. Com a tendência do movimento do capital? A tendência é o capital sair desse setor de produção de sapatos. Por quê? Porque, olha, veja, eu estou conseguindo produzir aqui e ter uma taxa de lucro menor do que esse pessoal aqui, que tem uma dificuldade maior de produzir, só que eles estão com uma taxa de lucro maior. Então, o capital entra no setor de máquinas, saindo do setor de sapatos. Muito bem, momento 2. O que aconteceu no momento 2? Agora, considerando a mesma composição orgânica, tá? E o mesmo custo de produção, o que aconteceu com essa mobilidade de capitais? Bom, o preço de mercado que eu consegui investindo 100 aqui em sapatos, agora, né, ele subiu para 115. Por quê? Porque o capital saiu desse setor, ele ficou um pouquinho mais competitivo. E aí, o preço de mercado que eu consegui está um pouquinho melhor do que o preço de mercado que eu conseguia antes. E o preço de mercado das máquinas? Ele não está mais tão vantajoso quanto era lá para os pioneiros, para os primeiros caras que produziram máquinas, aqueles que foram inovadores. Por quê? Porque agora entrou mais gente concorrendo e agora, né, o preço de mercado ele já não é mais tão atrativo quanto ele era antes. Veja, agora o preço de mercado de propósito aqui, eu pus ele igual, certo? Por quê? Porque, afinal de contas, né, devido à migração de capitais, a taxa de lucro entre esses dois setores foi equilibrada, certo? Equilibrada. De modo que, quer dizer, veja, a taxa de lucro dos sapatos subiu e a taxa de lucro das máquinas caiu. E, no entanto, a gente tem aqui agora uma estabilização do capital que é provocada por uma equalização das taxas de lucro. Essa primeira parte aqui, da teoria do valor, tentando explicar a equalização da taxa de lucro a partir das diferentes composições orgânicas do capital, está fazendo sentido? Beleza. Então, para arrematar aqui a taxa de lucro, para o Ricardo, a determinação em última instância da atividade econômica é a taxa de lucro, já falei sobre isso. Qual é o motor da vontade do empresário, do investidor? É a taxa de lucro. Onde tem uma taxa de lucro boa, é lá onde eu vou atrás. Esta taxa de lucro se exprime na diferença entre o preço final da mercadoria e os custos de produção. Agora, o que são os custos de produção? Isso eu não pus nessa tabela ainda com muita clareza. A taxa de lucro ela vai estar em função de dois fatores, tá? Um fator são os salários e o outro fator que vai ser importante para a determinação da taxa de lucro é o pagamento de renda da terra. O que é renda da terra? A gente chama de renda da terra porque o exemplo que o Ricardo dá é baseado na renda agrícola. Mas renda é um pagamento qualquer que alguém tenha que fazer para produzir, que alguma pessoa que produz tenha que fazer para uma pessoa que é somente proprietária. O que é renda na economia? Uma categoria econômica fundamental. O que é renda? É um pagamento feito apenas pelo direito de propriedade de um outro agente. Um agente que produz, na medida que ele paga para usar a propriedade de outro agente, ele está pagando renda.
Por que a renda da terra é importante? Porque a renda da terra é uma renda que se paga para a produção dos gêneros alimentícios básicos que vão determinar os salários. Guardem isso. Guardem isso. Mas antes, para entender o lucro também, para entender a taxa de lucro, é importante uma coisa que eu já falei, mas eu vou reforçar agora. Para o Ricardo, então, o lucro, ele é residual. O que é o lucro? O lucro é o que sobra depois de termos deduzido todos os dispêndios que o empresário deve realizar. Volta aqui. Percebe? Aqui, dispêndio, eu só coloquei capital fixo e trabalho direto, né? Eu poderia colocar capital fixo, trabalho direto e a renda da terra. E aí você vai ter o quê? O custo total. Do custo total, você tem um preço de mercado. O que é o lucro? É quando você pega o preço de mercado e dele subtrai o custo total. Que a gente já viu que o custo total, além de salários, também é a renda da terra, certo? E aí, estabelecendo a porcentagem desse lucro sobre o seu custo total, é aí que você tem a taxa de lucro, arrematando. Então, a taxa de lucro ela é residual por quê? A taxa de lucro é residual porque ela é aquilo que sobra depois de deduzidos os custos de produção. E aqui o custo de produção a gente está embutindo, além de salários, nós estamos embutindo a renda da terra, ou seja, o quanto o empresário capitalista tem que pagar para o proprietário da natureza, de recursos naturais, das matérias-primas, etc. Tá? Decorre desse raciocínio que a taxa de lucro ela é pressionada pelo nível dos salários. Então, vamos lá. O primeiro elemento importante para falar de distribuição, que eu fiz um slide para dizer que para o Ricardo a distribuição era o objeto da ciência econômica. Qual é a primeira conclusão que ele tira aqui a respeito da distribuição? Olha, quanto maior o salário, menor a taxa de lucro. Ponto. Quanto maior os... Eu falei isso? Deixa eu ver se eu falei certo. Às vezes a gente fala no automático e não sai a razão certinha, né? Quanto maior... Você vê com o raciocínio hipotético dedutivo, a gente tem que estar atento. Do Ricardo, quanto maior o salário, menor a taxa de lucro. Inversamente, quanto menor o salário, maior o lucro. Veja, ele está considerando isso, dizendo que os capitais eles têm plena mobilidade, que a competitividade entre capitais não vai permitir você aumenta o salário e aumenta o lucro. Para fazer os dois a mesma coisa, ao mesmo tempo, você tinha que aumentar o preço da mercadoria. Só que aí você não é competitivo, entende? Percebe? Então, assim, o pensamento do Ricardo, ele fecha nesse sentido. E vamos lá, isso aqui é uma questão que, se você for procurar estatisticamente, ela se confirma, tá? Na medida que os salários diminuem, os preços aumentam, historicamente, cara. Tá? E na medida que os salários diminuem, a taxa de lucro aumenta. E na medida que os salários aumentam, a taxa de lucro diminui. Tá? Guardem isso. Isso é uma coisa que vai ser importante para várias questões aí na economia para frente. Aqui a gente já tem, então, uma questão importante sobre distribuição, certo? O Ricardo está dizendo que existe, ele não vai usar esse termo, mas o Marx vai usar esse termo, o Marx depois vai usar esse termo, que existe um conflito distributivo entre trabalhadores e capitalistas. O interesse de um está diametralmente oposto ao interesse do outro. Isso que é isso que o Marx vai pegar nas teorias políticas anteriores, tá? Guardem isso. Isso que eu acabei de falar é importante para o ensaio de vocês. O tema que eu passei para vocês escreverem o ensaio, isso que eu acabei de falar é importante. Muito bem, e qual é a determinação dos salários? Como os salários são determinados? Os salários eram determinados principalmente pelas condições de oferta e demanda do trabalho, mas com um fator crucial.
que é o conceito de salário natural. Para quem lembrou do Malthus, esse é um dos pontos onde o Ricardo concorda com o Malthus, tá? Para ele, os salários tendem a se ajustar ao nível suficiente para manter o trabalhador, ou seja, o salário é somente o suficiente para garantir a subsistência do trabalhador. Se aumenta a oferta de trabalho quando a população cresce, isso faz com que os salários caiam. Se a população cresce, a oferta de trabalho é maior, o salário cai. Só que como o salário é um salário de sobrevivência, se o salário cai, o que acontece? Ele cai abaixo do necessário para a subsistência. E aí a taxa de natalidade diminui. E com isso a própria oferta de trabalho se ajusta. Percebe? O que o Ricardo está dizendo é, se o salário cai abaixo do nível de subsistência, a classe trabalhadora não consegue sobreviver, isso vai fazer com que falte trabalho, isso vai fazer com que o salário aumente de novo. Né? Se o salário aumenta demais, o que acontece? O Ricardo, ele vai pressionar a taxa de lucro, os capitalistas não vão querer investir, isso vai fazer com que, né, os trabalhos não encontrem emprego, então o trabalho ele vai ser dispensado, então isso vai fazer com que o salário caia de novo. Percebe? Ou seja, existe uma oscilação que tenderia a um ponto convergente, certo? O Marcos não precisa se preocupar, que eu não vou fazer chamada hoje, tá? Os salários tenderiam a convergir para um centro gravitacional, e esse centro gravitacional é o salário de subsistência. Então, para o Malthus, a classe trabalhadora é remunerada, né, de acordo com o mínimo necessário para a sua sobrevivência. De acordo com o Malthus, não, de acordo com o Ricardo, tá? A classe trabalhadora é remunerada de acordo com o necessário para a sua subsistência. Se ela for remunerada acima disso, prejudica os capitalistas. Se ela for remunerada abaixo disso, também prejudica os capitalistas. Percebe? Então, o nível ideal de salário para o Ricardo é o nível onde a pessoa tem só o necessário para viver. Isso é a chamada, abre aspas, é uma expressão muito utilizada, abre aspas, a lei de ferro dos salários, fecha aspas. Tá? É uma coisa polêmica, não vou entrar na polêmica agora, porque senão a gente não sai daqui hoje, mas essa era a ideia do Ricardo. E nesse sentido, o Ricardo concordava com o Malthus. Tá? E, contudo, perceba uma coisa. O Ricardo diz que os salários também são determinados pela produtividade do trabalho e pelo preço da terra. Eu vou me concentrar nisso aqui, tá? Produtividade do trabalho é o seguinte, se fica mais barato produzir coisas que são, vamos dizer assim, vestuário, produtos de higiene, isso vai fazer com que a remuneração dos trabalhadores possa cair também, percebe? Quer dizer, o nível dos salários possa ser menor, percebe? Em relação às outras mercadorias. Agora, tem uma outra coisa que afeta o nível geral dos salários, que aqui vai ser muito importante, isso vai ser muito importante para os próximos passos da teoria do Ricardo, que é o preço da terra. Que, por sua vez, tem a ver com o quê? A renda da terra. Antes de eu passar para a renda da terra, vejam, do slide anterior para esse, o que está em jogo aqui? O Ricardo está dizendo, olha, tem um nível salarial que é o nível ideal. Esse nível ideal é o nível de subsistência. Não pode ser mais, não pode ser menos. Tá? Esse é o ajuste fino. Né? E o Ricardo notou, e isso era um fato empírico na época, que havia uma tendência de aumento dos salários. A indústria estava crescendo, estava precisando de cada vez mais mão de obra, né?
a mão de obra estava sendo empregada, a concorrência entre a mão de obra vai aumentando, e aí a concorrência aumentando, né? Desculpa, a concorrência vai diminuindo, né? Na verdade tem uma necessidade maior de trabalho. E na medida que tem uma necessidade maior de trabalho, né, o nível dos salários tem a tendência de subir. Mas ao mesmo tempo, o Ricardo tá notando uma coisa aqui, que é o preço do alimento. Percebam que isso é uma coisa que estava preocupando Malthus, né? Já estava preocupando Malthus. E para o Ricardo, o fator preponderante aqui para que os salários estivessem subindo a um ponto que eles estivessem prejudicando a taxa de lucro dos capitalistas é o seguinte: olha, os salários estão subindo e, além do fator de que a indústria cresce, que cada vez mais trabalho está sendo necessário, tem um outro fator aqui importante: cada vez mais caro é o alimento que o trabalhador precisa para sobreviver. E, portanto, esse salário de subsistência, o nível dele está subindo, porque o preço do alimento está subindo. E por que isso acontece? Para o Ricardo, isso tem a ver com a renda da terra. Essa renda da terra explica como a propriedade da terra gera renda. Por que as pessoas têm que pagar pela propriedade da terra para poder usar essa terra para produzir? E como isso afeta a economia, incluindo salários e a taxa de lucro. Então, para explicar essa teoria, ele vai falar... Eu estou usando um termo ligeiramente diferente do que o Bru usou no livro, tá? Eu estou chamando aqui de renda diferencial extensiva, o Bru chama de renda na margem extensiva. É a mesma coisa. E renda diferencial intensiva, ou o que o Bru chama de renda na margem intensiva, tá? São duas situações que vão demonstrar que a produtividade marginal da terra é decrescente e que isso faz com que o produto, o preço do cereal, aumente. Parêntese, porque pode ser que isso que eu falei agora não faça o menor sentido. Eu vou tentar explicar. A ideia de produtividade marginal é uma ideia que ela vai aparecer pela primeira vez aqui no Ricardo, tá? Salvo alguma coisa que eu não conheça, o Ricardo é o primeiro autor que vai raciocinar nesses termos que a gente chama raciocinar na margem. É um raciocínio marginalista. O que significa isso? Significa que é o seguinte: se eu tenho uma necessidade se com o investimento em terra, numa determinada terra, eu produzo X, se eu invisto mais na mesma terra, se eu dobro o investimento, eu investi X, agora eu estou investindo 2X, certo? Eu estou falando, mas depois eu vou colocar o gráfico, vai ficar claro, tá? Se eu investir X na terra e depois eu investir 2X, no primeiro momento, eu investindo X, eu tirei 100 de produto. Só que no segundo momento, investindo 2X, eu não vou tirar 200, eu vou tirar 180, percebe? No terceiro momento, se eu investir 3X, eu não vou tirar 300, percebe? Veja, eu não tenho um ganho de 100 a cada vez que eu dobro meu investimento. Na verdade, o ganho que eu tenho, ele é decrescente na medida em que eu faço novas inversões de investimento. Se no momento eu investindo X a mais, eu conseguia 80 e agora meu lucro é de 180, no terceiro momento que eu estou investindo 3X, eu vou conseguir 20 e agora meu lucro vai ser de 200, percebe? Somando 100 mais 80 mais 20, percebe? Eu vou dobrando o nível de investimento, só que o nível de produto que eu consigo é progressivamente decrescente. Por quê? Porque o investimento novo que eu estou fazendo, o investimento que eu estou dobrando, ele não vai resultar na mesma quantidade de benefício, de produto, de retorno que o investimento anterior. O nome disso que eu falei, o nome desse tipo de raciocínio é pensar na margem. É um raciocínio marginalista.
Isso é basicamente a forma central de raciocínio que vai, novamente, vou chamar atenção para isso, aparecer nos modelos dos economistas neoclássicos. Tá? Eles vão negar uma série de coisas do Ricardo, mas essa forma de pensar, eles vão gostar e vão manter. Tá? Esse raciocínio que é o raciocínio de pensar na margem. Sobre essa ideia de pensar na margem, sobre o raciocínio marginalista, ficou claro? Sim ou não? Se não ficou claro, eu dou um jeito de rabiscar aqui o meu exemplo. Carla está falando que sim, Eduardo que sim, o Luanderson que sim, Elizabeth sim. Qualquer coisa, levanta a mão e façam perguntas aí, tá? Apesar da gente estar aqui no online, que não é muito bom para isso, na verdade é bem ruim para isso, se quiserem, levanta a mão, faz pergunta aí que a gente vai tentando solucionar dúvidas, tá? Pois bem, essa ideia, esse pensar na margem, ele vai ser importante para entender a renda da terra, tá? Falou? Guarda isso. Que é de dois tipos, então, tá? Uma renda diferencial extensiva e uma renda diferencial intensiva. Vamos para a primeira. A renda diferencial extensiva. No que ela consiste? É você acrescentar novas terras, né? Aquelas terras cultiváveis. Uma renda diferencial extensiva é quando um povo, uma nação, começa a cultivar terras que antes eles não cultivavam. E não cultivavam por quê? Porque eram terras piores, eram terras menos produtivas. O raciocínio é a seguinte coisa. Quando um país é relativamente pequeno, e pensa que a Inglaterra é um país relativamente pequeno, né, meu? Tá? Quando o país é relativamente pequeno, ele está crescendo ali em volta da sua população originária, né? A terra não é um problema. Por quê? Porque se um país ainda é pequeno, em termos de população, né? A população daquele país ainda é pouca, a terra existente naquele país é livre. Você vai na terra, a terra é uma coisa que ninguém... A terra é uma coisa que é gratuita. Você vai lá e pega a terra e fala assim, é minha. Entende? Só que é claro que nesse país as pessoas vão querer cultivar, lógico, as melhores terras. Sim? Se a terra é livre, todo mundo pega a terra que quiser. Quais são as terras que vão ser pegas primeiro? As terras mais produtivas, as terras mais férteis, aquelas terras melhores, certo? Muito bem, digamos que isso seja, num primeiro momento, o suficiente para alimentar essa população. Só que, se a população está bem alimentada, o que ela faz? Ela vai crescer, ela vai estar bem alimentada, as pessoas não morrem, tem filho, a população cresce. O país se desenvolve, a economia melhora, o país cresce. Então, pensa no segundo momento. O país estava aqui, no segundo momento a população cresceu, agora ela é tudo isso aqui, a população, certo? O que vai precisar acontecer? Aquelas terras que eram cultivadas antes, elas não são mais suficientes. Então precisa fazer o quê? Você precisa cultivar terras menos férteis. As terras de qualidade não tão boas. Aquelas que não eram as preferenciais de serem cultivadas. Então você vai mais longe, percebe? Nas terras de menor fertilidade e vai cultivando agora essa segunda faixa de terras. O que acontece? Se essa segunda faixa de terras está sendo cultivada para o mercado, significa que quem cultiva essa faixa de terras paga os custos de produção e tem uma taxazinha de lucro que é igual para todo mundo. Lembra que a taxa de lucro é igual para todo mundo? Ela tem já ser equalizada? Então, assim, quem está cultivando na terra B, a terra de menor fertilidade, só está cultivando porque está conseguindo ter uma taxa de lucro média, certo? Mas quem cultiva na terra A também tem a taxa de lucro média, porque o preço do produto determinado na terra B já tem lucro. Então, quem está na terra A pode vender pelo mesmo preço que o cara da terra B consegue vender, só que o cara da terra A ele vai ter mais produto
porque a terra dele é mais fértil ou mais próxima do mercado, tanto faz. O que significa que quem é proprietário de terras nessa região A, agora vai querer cobrar pelo uso da terra. A terra na região A agora, ela não é mais livre, chegou, pegou e usou. Pelo contrário, a terra na região A, que é mais produtiva, agora ela é controlada pelos proprietários da terra A. E quem quer uma nova terra vai ter que ir para a terra B. E nessa terra B, para você ter um lucro, você tem que conseguir a taxa, o custo de produção e mais, se você conseguir, a taxa de lucro normal. Se você não conseguir, você também vai embora e não vai mais plantar, percebe? Tá? Então, para que exista agricultura rentável, as pessoas têm que conseguir na terra B o mínimo, a taxa de lucro média, enquanto quem está na terra A vai conseguir a taxa de lucro média e mais a renda. Se tem uma renda, o proprietário falou, pô, não, então você vai ter que pagar essa renda para mim. Quem produz, veja, quem produz e quem é proprietário não é necessariamente a mesma pessoa. Não é necessariamente a mesma pessoa. O proprietário cobra do produtor, do capitalista da agricultura, para que o capitalista da agricultura invista na terra dele, plante na terra dele, percebe? E se o proprietário da terra A está ganhando, se na terra A existe um sobrelucro, existe um lucro extraordinário, um lucro acima da taxa média de lucro, o proprietário da terra vai dizer, esse lucro, esse sobrelucro é meu, porque ele é por causa da minha propriedade. Continua esse raciocínio. Se você, agora, na terra B, não é mais possível alimentar a população, porque ela cresceu mais uma vez, o que acontece? Vai ter que cultivar mais terras ainda menos férteis. E esse raciocínio se repete. Na terra C agora, ninguém ganha renda, ninguém paga o aluguel na terra C. A terra C é chegar a pegar, se você conseguir ter uma taxa de lucro média com ela, legal, você vai ficar na terra C. Só que agora, a terra B, que antes não pagava renda, agora a terra B já tem uma rendazinha também. Enquanto a terra A vai ter uma renda maior ainda do que ela tinha antes. Percebe uma coisa? Quanto mais as terras menos férteis vão sendo cultivadas, é maior a necessidade de trabalho para produzir algo com o mesmo nível de investimento e taxa de lucro. Então, a produtividade da agricultura vai caindo na medida que novas terras são cultivadas, a produtividade da agricultura vai ficando cada vez menor na medida que novas terras são cultivadas, ele está pensando na margem, e isso está encarecendo o preço dos produtos agrícolas. E está beneficiando uma classe social, que é a de proprietários de terra, que ela não contribui para o aumento da produtividade. Na verdade, você paga para a classe de proprietários de terra e o alimento só vai ficando mais caro. Conclusão? Quanto mais terras menos férteis foram usadas, maior será a renda da terra para os proprietários das terras boas. B. O preço dos alimentos sobe, pressionando o salário dos trabalhadores para cima, porque eles precisam pagar mais pela comida. O aumento dos salários reduz a taxa de lucro dos capitalistas, pois eles precisam pagar mais aos trabalhadores. Ficou claro? Sim, não, mais ou menos. Tenho dúvidas? Diga. O pessoal está falando que está claro, então vamos adiante. Antes de eu ir adiante, deixa eu só mostrar a tabelinha aqui, né? Tá?
Eu copiei a tabelinha do Stanley Bru aqui, certo? Ele está demonstrando exatamente isso aqui, tá, gente? Ó, despesa. A despesa é sempre a mesma, só que o resultado, tá? Ele vai mudando aqui, certo? Por quê? Porque, ó, na situação, né? A, você tem aqui só as melhores terras são cultivadas e ninguém paga renda, tá? E o preço aqui do cereal é 50 centavos, tá? Quando você começa a entrar numa situação B, ou seja, as terras B começam a ser cultivadas, a terra A começou a pagar 3,33 de renda, certo? A terra B não paga nenhuma renda, só que aqui o preço você percebe que agora ele está em 0,66 mais 2/3. Momento 3, aumentou a quantidade de terras cultiváveis, certo? Tá? A terra C não paga renda, a terra B começa a pagar renda e a terra A está pagando mais renda ainda do que ela já pagava. E o preço do cereal subiu ainda mais do que ele já tinha subido. E assim por diante, percebe? Assim como o resultado crescente, a produtividade cai. No momento você tinha 20 de produtividade, certo? E aí a produtividade caiu 5, né? Depois para 10, né? Caiu de 15, caiu de 20 para 15, depois de 15 para 10, depois de 10 para 5 e depois de 5 para 4, percebe? A renda na margem intensiva, o raciocínio é o mesmo. É o mesmo. Mas qual é a diferença? Agora, a gente não está mais considerando a produtividade decrescente de acordo com a fertilidade ou a distância da terra. Agora, a gente não está mais considerando a fertilidade ou a distância. O que a gente está considerando agora é o investimento progressivo de capital. A pergunta seria a seguinte: tudo bem, Ricardo, a gente já entendeu que quanto mais terras são cultivadas, a produtividade decresce, né, marginalmente da agricultura. Ótimo. Isso aumenta o preço dos alimentos, né? Legal. Mas e se a gente investir capital na terra? E se a gente colocar adubo, fertilizante, construir estradas para levar mais rápido o produto? Isso não vai fazer com que as diferenças desapareçam? O Ricardo vai falar, não. Não. Por quê? Mesmo que você invista capital na terra, se você investe 10 para produzir no seu terreno e você consegue um produto de 100, se você investir 20 no mesmo terreno, só que agora colocando um adubo, usando um defensivo, agrotóxico, sei lá, tá? Você investia 10, conseguia 100, tá? Agora você dobrou o investimento, você comprou mais adubo, mais defensivo, na mesma terra. Você não vai produzir agora 200, cara. Agora você vai produzir 180, percebe? Se você dobrar mais uma vez o investimento, você também não vai aumentar em 80 o seu produto, agora você aumenta em 20. Então, somando os três, você tem o quê? 100, 80, 20, deu 200, percebe? A produtividade do investimento de capital também é decrescente. E mesmo que você invista crescentemente mais capital na mesma unidade de terra, o que vai acontecer? A produtividade dessa unidade de terra vai decair marginalmente. Conclusão? O preço do trigo sobe conforme mais capital é investido. Percebe? Na agricultura, quanto mais você investe, mais o preço sobe no final das contas. Os salários sobem porque os trabalhadores precisam de mais dinheiro para comprar comida e a taxa de lucro cai porque os empresários gastam mais em salários e insumos. Ou seja, o Ricardo é contra, percebe? E é aqui que o raciocínio dele é o contrário do raciocínio do Malthus. Se vocês se lembram sobre a aula do Malthus, o Malthus ele parte de um princípio importante, que é o princípio de entender a lei de Sé não é verdade.
Não é verdade que toda oferta gera sua própria demanda e que isso promove um estágio generalizado de equilíbrio e de que não existe possibilidade de crises disseminadas e de recessões no regime de mercado livre. E aí a ideia do Malthus qual é? O que diz o Malthus? Ele fala assim, olha, tem que privilegiar a classe dos proprietários de terra, porque, ao contrário dos capitalistas, os proprietários de terra ganham a renda e eles não usam essa renda para aumentar a oferta. Porque o proprietário de terra, ele faz o que com a renda dele? Ele gasta na alta cultura, nas artes, teatro, ópera, ele ostenta, né? E isso garante, né, a absorção da oferta, percebe? Gera uma demanda que absorve a oferta excedente da sociedade. Isso é a teoria do Malthus. Ou seja, o Malthus entendia uma tendência de superprodução, o que é uma ideia interessante. O Malthus visualizava uma tendência de superprodução, mas ele entendia que a solução para isso era privilegiar a classe de proprietários de terra, o que é uma ideia esdrúxula. E de que maneira o Malthus entendia que a classe dos proprietários de terra era preservada nos seus direitos e garantia, né, a absorção da oferta agregada, né? O Malthus entendia que uma boa maneira de garantir o poder da classe proprietária era a taxação dos cereais importados. Se você se lembrou do Donald Trump agora, você se lembrou certamente, correto, tudo bem? A gente vive um mundo, né, onde a disputa comercial entre países voltou a ser fortemente marcada por medidas protecionistas, certo? Gente, sempre foi assim, tá? Sempre foi assim. Em alguns momentos mais, em alguns momentos menos. É mentira que o mundo sempre foi livre comércio, não é verdade. A Europa sempre protegeu a agricultura deles, aliás, tá? Os Estados Unidos sempre protegeram a indústria deles, tudo bem? É que agora a China entrou no mercado, né? E a China tem as suas práticas de proteger a sua própria economia para poder ser competitiva também. E os norte-americanos não gostaram, lógico, né? Aí veio o Trump, tá? É um sinal dos tempos, né? É o desespero que faz isso com as pessoas, né? Tá? Eu não sei o que vocês pensam a respeito disso, mas eu estou dando minha opinião, né? Muito bem. O protecionismo era o que o Malthus defendia, mas ele tinha uma razão esdrúxula, mas que ela também não cabe no mundo moderno. Qual era a razão da defesa do protecionismo? Porque ela garantia a absorção da demanda, da oferta agregada e garantia a demanda efetiva, certo? Garantia a demanda efetiva. O Ricardo está ficando claro aqui. O raciocínio está fechando. Está ficando claro aqui o que o Ricardo está falando. Ele está falando, não. A classe dos proprietários de terra ganha, né, sem fazer nada. Ela ganha em cima de um movimento natural que é o do aumento da população. E esse aumento da população está levando a novas terras serem cultivadas, essas terras são cada vez menos produtivas e cada vez mais renda da terra se paga aos proprietários de terra, que fazem com que essa renda, eles não investem na melhoria da tecnologia, eles não investem em maquinário, eles não... O Ricardo era um cara que defendia claramente os interesses da Revolução Industrial. Claramente. E aí ele está dizendo, olha, esse efeito da renda da terra sobre as mercadorias, sobretudo as mercadorias que fazem parte da alimentação básica do trabalhador, vai fazer com que o preço do alimento base do trabalhador se eleve. E isso, como nós já vimos, diminui a taxa de lucro dos capitalistas. Então, para o Ricardo estava tudo errado. E qual era a solução? Veja como as coisas aqui elas vão se encaixar.
a gente chega na última teoria importante, já está dando a nossa hora, vamos acabar até antes da hora. Eu não tenho ônibus hoje, né? Não tenho perigo da rodoviária, né? Do terminal. Que eu sei que é complicado. Mas percebam como a teoria do Ricardo vai fechar, havendo críticas ou não, a gente pode ter várias coisas aqui para dizer não, sei lá se eu concordo com isso. Natural, a vida é assim, meu amigo, tá? Mas veja como o raciocínio dele está fechando. E está fechando não é só do ponto de vista da construção lógica do sistema. Ele faz a construção lógica do seu sistema de pensamento, e essa construção lógica do seu sistema de pensamento é uma coisa que é uma proposta normativa de política econômica, ou seja, ela diz o que deve ser feito. Claramente ele está dizendo, tem que baixar o preço dos cereais, tirando a taxação dos cereais importados. Pô, mas isso não vai prejudicar a classe dos proprietários de terra? Dane-se, vai prejudicar a classe dos proprietários de terra, mas vai beneficiar a classe dos empresários. E beneficiando a classe dos empresários, eles vão ter taxa de lucro maior e vão investir mais, e a nossa nação vai ser mais produtiva tecnologicamente, mais competitiva. Por isso chegamos no último ponto. O Ricardo, como eu falei logo lá no começo, ele é um liberal. E ele, como liberal, ele é a favor do livre comércio e do livre comércio internacional. Porque não adianta você ser só liberal para dentro do seu país. Isso não é ser liberal. O liberal raiz, ele acha que você tem que liberar o comércio internacional. E cada país se especializa naquilo que faz de melhor, percebe? O Adam Smith já estava falando isso lá na Riqueza das Nações, tá bom? Lembra? A gente falou de divisão internacional do trabalho. O Smith chega nisso. O que ele está dizendo? Ele está dizendo... Vamos primeiro no Adam Smith. Tá? A teoria de comércio internacional do Adam Smith. O Adam Smith ele vai falar em vantagens absolutas, ao contrário da teoria do Ricardo que a gente vai apresentar agora, que ele vai falar em vantagens comparativas. Qual a diferença? O ponto de chegada é o mesmo, tá? O ponto de chegada é o mesmo. O comércio livre internacional, sem taxação, é melhor do que o comércio taxado. A conclusão é a mesma. Mas os caminhos são diferentes. Então vamos lá. A teoria das vantagens absolutas do Adam Smith, ela dizia o quê? Ela dizia o seguinte, olha, quando um país é mais produtivo numa mercadoria A e outro país é mais produtivo numa mercadoria B, não adianta o país A, o primeiro país produzir a mercadoria A e B e se fechar. E o país 2 também produzir a mercadoria A e B e se fechar. É melhor para eles o quê? Olha, o país A é mais produtivo na mercadoria A do que na B. E o país 2 é mais produtivo na B do que na A. Está na cara o que tem que ser feito. Está na cara. O país 1, ele vende para o país 2 a mercadoria A e o país 2 vende para o país 1 a mercadoria B. Isso que eu falei fez sentido ou está esquisito? Digam aí. É fácil de entender, né? Você vende para o outro país aquilo que você é mais produtivo. E compra do outro país aquilo que o outro país é mais produtivo. Certo? Só que fica uma questão. Fica uma questão. E se algum país não for mais produtivo em nada? E se um país não tiver uma vantagem absoluta em alguma mercadoria? Aí ele não participa do comércio internacional? Ele vai à falência? Entende? O Ricardo, ele na verdade ele vai sofisticar a teoria das vantagens absolutas, introduzindo nessa teoria um conceito importante, que é o conceito de custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? O custo de oportunidade não é só o que você ganha produzindo aquilo que você produz. O custo de oportunidade é o que você deixa de fazer e se aquilo te traz algum benefício naquilo que você escolhe fazer. Exemplo, cara, eu tenho que me dividir entre trabalho e estudo, certo? Em algum momento, eu vou ter que chegar num equilíbrio entre o quanto tempo de trabalho eu preciso e quanto tempo de estudo eu preciso. Só que assim,
O tempo que eu trabalho, eu não estou estudando. E o tempo que eu estou estudando, eu não estou trabalhando. Percebe? Aí cada um vai pesar o seu custo de oportunidade. Se você acha que você está trabalhando, mas esse trabalho não vai te levar para lugar nenhum, e você precisa estudar um pouco para melhorar a tua rentabilidade no trabalho, então você vale a pena sacrificar pelo menos um pouco do teu tempo de trabalho, espremer um pouco ele e dedicar um pouco mais ao tempo de estudo, porque se você conseguir concluir esse estudo, depois ele vai melhorar o teu tempo de trabalho, percebe? E o contrário, tem gente que vai dizer o seguinte, olha, para mim o estudo não vale nada, porque eu trabalhando aqui, consegui as minhas coisas, conquistei, entendeu? Consegui o que eu queria, e o tempo que eu passaria estudando, eu deixaria de fazer os meus negócios, tá? Que eu consegui ser rico com ele sem estudo, percebe? Isso é a ideia de custo de oportunidade, tá? O que você obtém ou deixa de obter quando você escolhe fazer uma coisa e deixar de fazer outra, porque não dá para fazer as duas ao mesmo tempo. Beleza? Se essa noção ficou clara, a ideia de vantagens comparativas vai ficar bem fácil, tá? Vamos lá. Então ela explica que um país deve se especializar na produção de bens e que tem vantagem comparativa, se especializar na produção de bens em que ele tem a vantagem comparativa e trocar esses bens por outros produzidos por outros países, tá? Né? Mesmo que um país tenha vantagem absoluta, ele ainda pode se beneficiar do comércio ao se especializar naquilo em que é relativamente melhor. Como assim? A gente vai ver na tabela. Antes da tabela, a teoria mostra que a especialização e o comércio geram benefícios para todos os países envolvidos, pois cada um foca na produção do que faz com menor custo de oportunidade, que eu já acabei de explicar o que é, certo? Cada um foca na produção do que faz com menor custo de oportunidade, e não somente ser mais produtivo ou não. Tem que levar em consideração o custo de oportunidade para saber se você realmente é mais produtivo ou não. Já vou explicar. Isso significa que um país deve produzir aquilo que exige menos sacrifício de outros bens. Vamos à tabelinha. Então imagina, tem Brasil e Estados Unidos, o Brasil produz... a gente tem dois produtos, dois países, dois produtos, né? Brasil e Estados Unidos, aí a gente tem soja e carros, tá? Vamos examinar como esses dois países são produtivos, tá? E aqui a produtividade é produto por unidade de trabalho, certo? Produto, aqui no caso da soja, toneladas por unidade de trabalho. E no caso dos carros, unidade de carro por unidade de trabalho, certo? Digamos que o Brasil ele consiga produzir 10 toneladas de soja por unidade de trabalho e que o Brasil consiga produzir 2 carros por unidade de trabalho. Já os Estados Unidos produz 20 toneladas de soja por unidade de trabalho, portanto, mais que o Brasil. É mais produtivo. Eles produzem 20 toneladas para, digamos, cada trabalhador. E no Brasil, 10 toneladas para cada trabalhador. Só que com carros, os Estados Unidos continuam sendo mais produtivos do que o Brasil. Eles produzem 10 carros para cada trabalhador, percebe? Enquanto o Brasil está produzindo 2 carros para cada trabalhador. E aí, Brasil, acabou para você, meu amigo? Já não existe mais Brasil? O Ricardo vai falar, calma, Brasil, calma. Veja aqui, se a gente pega o custo de oportunidade da soja, isto é, se a gente vê quantos carros o Brasil o Brasil poderia produzir, né, para cada 10 toneladas de soja que ele produz, ou seja, divide o custo de produção de carros pelo custo de produção, a produtividade da soja. Vai dar 0,2. Então, assim, o Brasil deixa de produzir 0,2 carros para produzir cada 10 toneladas de soja. Ficou claro? O Brasil deixa de produzir 0,2 carros para produzir 10 toneladas de soja. Já os Estados Unidos, eles têm seria pior para eles, porque eles deixam de produzir meio carro para produzir 20 toneladas de soja. Percebe? Eles produzem mais soja, só que eles deixam de produzir 0,3 carros a mais que a gente. Quer dizer, eles deixam de produzir
3 carros em relação a gente. Já o custo de oportunidade do carro, que seria a soja dividida pelo carro, está dizendo o seguinte, olha, o Brasil deixa de produzir 5 toneladas de soja para cada 2 carros que ele fabrica, né? Já os Estados Unidos, ele só deixa de produzir 2 toneladas de soja para cada carro que ele fabrica. Ou seja, se a gente estabelece essa razão, essa simples conta matemática, dividir a produtividade dos carros pela produtividade da soja e depois dividir a produtividade da soja pela produtividade dos carros, a gente vai perceber que os Estados Unidos, né, tem um custo maior de oportunidade para a soja, enquanto o Brasil, e eles têm uma vantagem comparativa maior, né, para carros, enquanto o Brasil tem um custo de oportunidade maior para carros e tem uma vantagem comparativa maior para a soja, o que significa que o Brasil tem um custo de oportunidade maior para produzir carros, logo ele deveria focar na produção de soja. Porque o custo de oportunidade da soja nosso é melhor, percebe? É melhor que a gente deixe de esforçar a produção de carros, de nos esforçar na produção de carros, e nos esforcemos na produção de soja. Mesmo que a gente seja menos produtivo nos dois. Por quê? Porque o custo de oportunidade da nossa soja é melhor. Já os Estados Unidos têm um custo de oportunidade melhor para os carros, percebe? Eles perdem menos produzindo carros. Logo, eles deveriam se especializar na fabricação de carros e importar soja do Brasil. E esta teoria das vantagens comparativas, que é uma teoria vamos dizer assim, das mais duradouras, das contribuições do Ricardo, a teoria das vantagens comparativas, ela é, sem dúvida, a mais duradoura. Ela é usada em relações internacionais, comércio internacional. Até hoje ela é uma base para se discutir comércio internacional, tá? E vejam vocês que, de maneira geral, como eu já adiantei, o que o Ricardo está argumentando é que você precisa ver o custo relativo, o custo de oportunidade das mercadorias que você produz e se basear no custo de oportunidade para você estabelecer o seu padrão de especialização produtiva, com o qual você buscará ser mais competitivo no mercado internacional. Pipoca, vem aqui, Pipoca. Chico, vem aqui, vamos dar tchau para todo mundo.